já para a gente desmistificar alguma coisa nesse sentido, o senso comum, eh, quando que a gente deve, por exemplo, para uma criança, enfim, para um bebê nem tanto, mas uma criança, eh, quais são os sinais que a gente, identificaria que seriam necessários uma atenção especial? Por que que eu te pergunto isso? Porque muitas vezes as pessoas, só se preocupam com, vou dar um exemplo bem bobo aqui, quando troca o R pelo R. O L pelo R, então, tá a falar errado, então é uma atenção. Mas eu acredito que uma especialista consegue até desmistificar outras coisas. Então, quais são, assim, sinais de alertas que você acha que são algo que a gente tem que observar ali no desenvolvimento das crianças, que são sinais de alerta? Eu acho que aqui temos que ir um bocadinho para trás, Caio, para explicar, que é, eu costumo dizer Ok? que terapeuta da fala está muito mal emprego, portanto o nosso nome está muito mal emprego, porque É, pessoas quando ouvem terapeuta da fala, lá está, vão só mesmo para a parte da fala e pensam que é só para crianças que falam mal. A verdade é que um terapeuta da fala é muito mais do que um profissional que trabalha com crianças que têm dificuldades de fala. Como eu disse há um bocadinho, fala é diferente de linguagem e de comunicação. E nós, terapeutas da fala, intervimos desde que o bebê nasce até ao idoso, em diferentes áreas. Pronto, quando o bebê nasce, às vezes tem que ir para a neonatologia, nós intervimos na parte de avaliar as estruturas orais para perceber se aquele bebê precisa de uma intervenção ou não. Porquê? Porque é que nós falamos de estruturas orais, não é? Portanto, dos lábios, da língua, da boquinha, porque é o que ele usa para mamar, seja amamentado pelo leite materno, ou seja, alimentado pelo biberon, pela colher, pelo copo, seja qual for a decisão que os pais tomarem relativamente à primeira forma do bebê se alimentar. E isto tudo é avaliado por um terapeuta da fala. E, portanto, isto começa logo desde que o bebê nasce e nós podemos estar atentos a alguns desde que o bebê nasce. E eu costumo sempre explicar aos pais, quando às vezes vêm à minha procura porque foram encaminhados por outros profissionais e dizem: "Eu não esqueci o que é que estou aqui a fazer". E eu costumo explicar sempre estes 3 conceitos, que é: nós começamos por comunicar quando nascemos. E a comunicação envolve tudo: comunicação verbal, aquilo que nós falamos, e comunicação não verbal, os nossos gestos. E nós, quando nascemos, a primeira forma que nós temos de comunicar é através do choro. Aliás, quando o bebê nasce e não chora, alguma coisa não está bem. Temos que estar atentos. Às vezes temos que dar assim umas palmadinhas, não é? Como se costuma dizer, ou quando nós vemos nos vídeos aqueles bebés que levam assim umas palmadinhas nas costas para chorarem. Porquê? Porque ao chorar indica que os pulmões abriram, que o bebê está a respirar e que está tudo bem com ele. E nós começamos esta comunicação que se desenvolve desde o nascimento e que se desenvolve por aí fora, mas que é muito evidente, principalmente nos primeiros 6 meses de vida, através do choro, através dos sons que o bebê faz. Aos 3 meses, o bebê começa a ter diferentes tipos de choro, que as mães conseguem identificar como o choro de fome, o choro de sono, o choro de dor. E depois temos a parte da linguagem. O que é isto da linguagem? Nós começamos primeiro por compreender para depois nos podermos expressar. Portanto, eu tenho que perceber, eu tenho que ensinar ao meu bebê o que é, por exemplo, a mamã. A mamã, onde está a mamã? E o bebê olha para a mamã e percebe que a palavra mamã se associa à cara da mamã. E ele primeiro tem que ter isto para depois poder conseguir dizer mamã. E isto acontece com todos os conceitos. Mamã, papá, bola, água, leite, avó, avô. Pronto. E depois então temos a parte da fala. Muitas vezes acontece que a criança adquire fala, portanto a criança fala, mas não compreende. E eu costumo dizer que aqui entra aquele conceito que eu às vezes costumo dizer, que é: a criança fala, 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 mas parece que não diz nada. Porquê? Porque nós perguntamos-lhe uma coisa e ela responde outra. Pronto, isto aqui são problemas de compreensão. Mas eu diria que, desde o início, nós temos que estar muito atentos aos nossos bebés, principalmente ali, não estou a dizer logo bem no início, quando eles são muito bebezinhos, porque depois é assim, isto varia muito de criança para criança, e isto é aquilo que às vezes confunde um bocado a sociedade, que é, não sabe o que é típico do que não é atípico. E eu costumo dizer, todos os bebés típicos têm comportamentos que os bebés atípicos têm, só que com menos intensidade. Portanto, todos os bebés ou todas as crianças fazem birras. A diferença é que
Numa criança com desenvolvimento típico, esta birra é facilmente controlada e nós, se dermos um distrator, a criança logo se esquece daquela situação e passa para a outra. Não significa que quando chegar a outra situação que também não faça uma birra, mas passa. No caso do envolvimento atípico, estas birras são muito intensas, duram muito tempo, nós não conseguimos distrair, ou seja, arranjar um distrator para a criança. Se a criança está a chorar porque perdeu o balão, eu não lhe consigo dizer, olha, vou-te dar outra coisa, ou vamos fazer isto, ou olha ali o cão, ou olha ali também tem balões, vamos buscar outro balão. Não conseguimos tirar o foco da atenção para aquele balão que se perdeu, pronto. E isto é um bocadinho aquilo que acontece no desenvolvimento, que às vezes nós temos de estar atentos e tentar perceber que, pá, faz isto, mas é uma situação que precisa de ser avaliada ou não. Em caso de dúvida, digo sempre aos pais, perguntem, porque nós, enquanto pais, às vezes ficamos na dúvida. Mas eu digo sempre que temos de estar atentos se este bebê, por volta dos 3 meses, segue objetos, pode ser a cara da mãe, portanto, quando o bebê está deitado, se eu fizer assim, se o bebê vem atrás de mim, se eu fizer assim, se o bebê também vai atrás de mim, de forma lenta, não é? Portanto, o bebê não vira a cara muito rápido, mas os olhinhos se seguem a mãe. Se é um bebê que começa a fazer sons em resposta aos sons da mãe, portanto, quando eu digo olá, o bebê não vai dizer olá, não é? Mas há uma troca, ele faz os sonzinhos dele, aqueles sons guturais, começa a fazer sons em resposta àquilo que nós dizemos. Nós falamos para ele, damos um tempo, no mínimo 3 segundos, o bebê reage com sons e depois nós voltamos a falar, e isto é uma conversa com o bebê. E os bebés, por volta dos 6 meses, já têm que ser capazes de fazer isto. Ok? Se não fizerem, é um sinal de alerta. Também temos de ter atenção se o bebê, por volta até aos 9, 12 meses, olha quando nós o chamamos. Portanto, se eu chamar o nome, se aquele bebê reage. Se, por exemplo, se o bebê estiver numa divisão e entrar alguém, se ele percebe que aquela pessoa entra e olha, até pode continuar a brincar, mas houve uma reação por parte do bebê. Portanto, entrou alguém e ele olhou. Se quando uma porta bate, se ele tem uma reação àquela porta que bateu. Tudo isto são sinais que são importantes de nós estarmos atentos. Se estes bebés com 9, 12 meses começam a ter aqueles primeiros gestos, que lá está, são comunicação, que são as palminhas, o mandar beijinhos, o fazer chau-chau. Portanto, isto é preciso estar atento. E depois disto, que são competências pré-linguísticas, não é? Portanto, nós temos que ter para a fala, vem a parte da fala, que depois há um período aqui, que é o chamado período que é. Há crianças que começam a falar aos 9 meses, há crianças que começam a falar aos 16 meses. Dentro deste período, está tudo bem. Portanto, uma criança que disse mamãe e papá aos 10 meses e outra que disse mamãe e papá aos 15 meses, ambas as crianças estão dentro do que é esperado para a sua faixa etária. Aquilo que eu tenho que ir estando sempre atenta, por exemplo, numa criança que tem 12, 3 meses e que não diga mamã ou papá, é se tem todos os outros pré-requisitos, não é? Portanto, se olha quando eu chamo, se tem intenção comunicativa, se aponta, esqueci de falar do apontar, que é muito importante, os bebés têm muita tendência a apontar, e eu digo apontar é um Uhum. marco muito importante, portanto, estar atento a isto, e depois então, se aos 16 meses esta criança não fizer sons, não apontar, não fizer gestos, não reagir quando eu chamar, não souber explorar um brinquedo. Quando eu digo explorar um brinquedo é quando nós damos um brinquedinho para a mão e a criança não olha, não tenta manusear, não atira ao ar para perceber o que é que acontece, isso já são sinais de alerta. Está bem? Nós temos que estar atentos.